A paz de Deus, hoje vamos ler em Ezequiel, capítulo 33, o ofício do verdadeiro profeta. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia. E, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta, não se der por avisado, e vier a espada, e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, ou mais o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas, se quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel, tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, vó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu o requererei da tua mão. Mas, se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, ou mais tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho, e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, e, quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela, no dia em que se converter da sua impiedade, ou nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade, que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado, e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida, e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu não se terá memória contra ele, o juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia os filhos do teu povo dizem, e não é justo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é justo. Desviando-se o justo da sua justiça, e praticando iniquidade, morrerá nela. E, convertendo-se o ímpio da sua impiedade, e praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Todavia, vós dizeis, e não é justo o caminho do Senhor, julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. E sucedeu que, no ano do 10º do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, a cidade está ferida. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, e ele abrirá a minha boca antes que esse homem viesse ter comigo pela manhã, e abriu-se a minha boca, e não fiquei mais calado. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo, Abraão era um só, e possuiu esta terra, mas nós somos muitos, esta terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes portanto, assim diz o Senhor Deus, comeis a carne com o sangue, e levantais os vossos olhos para os vossos ídolos, e derramais o sangue. Porventura possuireis a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominação, e cada um contamina a mulher do seu próximo. E possuireis a terra? Assim lhes dirás, assim disse o Senhor Deus, vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos, cairão à espada, e o que estiver em campo aberto entregarei às feras, para que o devorem, e os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de peste. E tornarei a terra em desolação e espanto e cessará a soberba do seu poder, e os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por causa de todas as abominações que cometeram.
Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave, e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas, quando vier isto, e eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Deus abençoe a todos.